E o pior, nem sequer se dão conta disso. Continuam suas vidas miseráveis. Fazendo sexo como jogo de azar, já diria Lobão. Tá todo mundo usando cabrestos como animais à beira de se jogarem a um precipício. E um desses animais, ainda lúcido, que olha para o lado e que diga não vou pular, é tratado com desdém, como se estivesse louco. Está todo mundo com cabresto. A mulher que mereça que a penetre não passou pela mão de vários vagabundos. Não é um depósito de porra imunda. É um ser pensante que difere da manada. E é por isso que não pratico sexo. Não com a periodicidade desses animais que por aí pastam. É de anos em anos. E cada vez menos. Até parar de vez. Na contramão da idiocracia dos que copulam e fecundam, então, a cada ano, a cada dia, deixando o mundo cada vez mais cheio de pessoas burras e infelizes que pensam com as células da glândula do pênis e da mucosa vaginal, ao invés do cerebelo. Shit. Eu estou cansado de mulher senhorita. Isso eu tenho que eternizar. A mãe vem e passa o talquinho, o namorado chega e dá sopinha, uma noite só, 8 orgasmos por dia, 12 namorados, pisca sem sentir só. Pisca todo dia, pisca sem saber, vê-se o namorado, ouça-se o regaizinho, escorre o sangue da coca. Carry on. Liga, desliga, on e off. Cuida o popô, irmãozinho, que o resto é nosso. Eu surto e tu surtas, carregue o peso, pessoas pesam muito, sick man. There was a sick man out of the world, quase fufu, fudido. Quase Lili, Lin, linchado. Querem me app? Pipi peri. He was in fucked up. Nanau. Um gago quase foi linchado agora. Deu quase dó. E ele era quase aquele rapaz dos anos 20 ou 30. Ronco do pateta. Situação. Pobre daquele que trabalha no formigueiro, onde vive a repudia. Aqueles de bem com a vida, ávida. E a bandeira brasileira se levanta, num gesto de reverência ao vento, surrupiador da natureza. Levanta os símbolos compatridos e permanece nas mãos dos abutres que vão atrás dos tesouros. E esta, sem defesa, chama a forca do Criador, que nem inferno nem céu. Show, não encha meu saco. Hoje é o último show que eu vou acompanhado. É ridícula a situação de depender de alguém. É carona, é companhia. Tem muitas bandas cover em Curitiba, não quero mais companhia pra ir. Chega de amigo cagão que na hora dá pra trás. E os que vão querem ir embora no primeiro intervalo. Por causa da mulher chata pra caralho. Chega de depender dos outros. Acabou minha maconha, em anos. Quero parar com o tabaco, mas pra tudo precisa de alguém. Que leve e traga, que empreste dinheiro, que faça companhia. Só conto de 10 a 0 e quando passa do 0, conto com um zerinho, como prof. Péricles do Bom Jesus. Tudo. Goles de água são de 0 a 10, mais constante como 10 a 0. Goles de qualquer coisa. Urinar, o tempo exagerado que leva é 10 a 0. A contagem regressiva da maldita da Xoxa é 10 a 0. Com certeza foi isso. Isso giam as outras necessidades. Toque. Como olhar para a luz sem piscar, ou melhor, piscar muito. Como passar a mão no pintinho e cheirar o cheiro de urina. Caquetes, adeus, trema. Sobre a adolescente que atirou o gato pela janela, antropologicamente e psiquiatricamente, o que essa história revela é a psicopatia enrustida, além de na menina, em quem comenta esse tipo de fato, notícia. A grande maioria, ou a maioria, acha justificável a apologia à morte dessa um pouco mais que criança. Estão divulgando seu nome completo, endereço e foto, e propagando um discurso de ódio contra ela, dizendo que quem for de Diadema e encontrá-la na rua, reticências, que ela deva ser morta dessa ou daquela maneira.
É só rolar o mouse um pouco na caixa de comentários para anotar esse tipo de discurso estapafúrdio e até então inimaginável, mas está acontecendo a cada dia mais. Ninguém diz para falarem com os pais para darem uma melhor educação para ela, ou que seja contactado o diretor do colégio. Colégio? Que colégio? A escola não apita mais nada hoje em dia, nada disso. O povo quer é sangue. Eu não acho nem o mínimo justificável a morte de um ser humano, por quaisquer motivos que sejam eles motivos crimes hediondos ou não. Fato é que crueldade com animais não é crime hediondo. E mesmo que fosse, no Brasil não existe pena de morte. E do jeito que o povo tá, não duvido que espanquem a menina videocaso no Guarujá numa pseudo-justificativa de que não existe justiça no Brasil, que justiça tem que ser feita com as próprias mãos. Eu não quero ver uma adolescente morta. E o pior é que essas pessoas acham que estão certíssimas fazendo isso, cometendo esse tipo de violência, propagando ódio ou até mesmo executando-o em nome de Deus. Que Deus depois vai julgar, etc. E que isso é o correto a se fazer. Botem a mão na consciência. Dentro de pessoas que se dizem religiosas e propagam o ódio dessa maneira, existe sim uma grande sociopatia. No primeiro caso, é a falta de empatia entre espécies. No segundo, falta de empatia para com o próprio ser humano. O que é pior, sobre a beleza. Essas pessoas que julgam os outros são os babacas. Nós mesmos julgamos assim também quando vemos, por exemplo, uma pessoa que não tem alguns dos dentes da frente. É antiestético, pode até ser considerado feio. Mas o que é beleza? Qual o padrão? Quem definiu isso? Eu tenho uma teoria. A maioria das coisas que acontecem na vida ou são simples convenções ou acontecem por uma mera questão probabilística. Algum idiota um dia chegou e falou: o bonito hoje em dia são garotas magérrimas, daquelas que aparecem até as costelas da menina. E um pessoal aceitou e vai passando de pai para filho, até inconscientemente. Porque na primeira metade do século passado, as consideradas mais bonitas eram as gordinhas. Por isso eu falo que é uma questão de convenções. E, para te ser bem sincero, não dou a mínima bola para isso ou em quem acredita nisso. Eu também não sou bonito também para esse padrão estético babaca de hoje em dia, onde as mulheres têm que ser siliconadas e magras e os homens devem ser magros também e musculosos, por exemplo. Isso é balela. A grande maioria dos habitantes do planeta não são essa beleza toda. Então, acho que é pura cretinice julgar os outros e continuo cagando e andando para os esteticistas, cirurgiões plásticos e academias, sobre contatos sociais e mortos. Não sou muito de contato pessoal em condições normais, mas quando a carência bate, puxo o papo com o pessoal online, nem minha irmã me responde. Não sou uma pessoa ruim, com minha irmã, sempre tivemos coisas em comum, e as desavenças, mas é uma pena que as desavenças tenham sobreposto as coisas em comum. Imagina se fosse anos 1980 e tivesse que telefonar para esse povo. E não existiria identificador de chamadas, ou se fosse anos 1940 e tivesse que mandar cartas. Achava o Ivan Lessa chato mesmo, o Milor, um pouco mais perto de mim, mas ainda longe a fase em que 1 ano de diferença é muito, há outras em que 60 anos de diferença são muitos. Sobre o Rocksmith de Alm, se eu tento adicionar uma música às favoritas, minha coleção tá cheia. Se tinha uma música que coloco a mesma, funciona ó, K. Porém, se eu tirar uma música das favoritas e tentar favoritar outra, dá o erro de que minha biblioteca de favoritos está cheia. Nem comecei a jogar o jogo ainda e já me arrependo. Essa limitação de favoritos não faz nenhum sentido. Jogava no PC antes do Rocksmith Jaun tomar conta, depois nunca mais consegui jogar e agora estou jogando no PS3. Mais de 3.000 músicas. Portanto, estou desapontado com esse jogo. Por favor, arrumem esses bugs. Ou gostaria de um estorno da anuidade que paguei quase R$ 500 e ainda não usufruí nada depois de 2 meses. Com problema no login, problema no jogo, etc. Vocês podem me auxiliar por gentileza? Ou realizar um estorno? Grato, Paybox. Somente mais uma. Quando eu percebi, já tinham se passado 24 horas. Último sincero nesse mundo caótico. E quem foi que disse que mulher amadurece antes que o homem? É tolice. Achar tudo tão relativo. Simpatia demais nunca foi bom sinal. E eu sempre esperei nunca jugular ninguém.
Sonho 10 milhões e 100 mil cento. Havia um livro sobre robôs humanoides. Eu tinha lido e relido até a metade. E vivíamos em um futuro distópico onde essa realidade já existia. Eu ajudava um amigo a fazer alongamentos. Eu era uma espécie de apoio e a força que ele aplicava em mim me machucava. Deixava minha coxa direita dolorida. Havia um ser ciente, conhecidamente o robô, uma versão mais simplória, que não entendia ironia e era um pouco infantil e ingênuo. Eu estava caminhando com este robô quando conhecemos uma garota, de uns 16 anos. Logo ficamos muito amigos. Dormíamos os três entrelaçados, em forma de valete, ou um de nós com a cabeça entre as coxas da garota, deitados na grama. Um dia ela fez uma piada. Nós rimos. E o robô não entendeu, mas riu mesmo assim. E ele repetia, "What you mean?" E ela imitava o rindo e repetindo, "What you mean?" E ríamos da ingenuidade eletrônica. Certa feita, estávamos brincando de escorregar uma ladeira quando me deu um estalo. Comentei assim com a garota. Eu já li o livro e estou relendo. Estou na metade. Tem uma coisa que eu desconfio, mas não me conte. E ela, o que é? E eu, horas. A garota mora na rua. Nenhum dos três tem casa. E ela, é porque a garota tem mais de 16 anos. É emancipada. Eu, mesmo assim, mas tem algo em comum entre você e ele. Entre nós, TR, ela me interrompeu. Você também. E eu sei. Acordei com o coração na boca e nos segundos que sucederam fiquei totalmente aterrorizado sem ter como saber se eu realmente não era um robô. Sonho 20 milhões e 50 mil 121 num boteco desbaratinado. Na mesa de trás, como se não conhecesse, de repente um cutucão. Lembra aquela vez? Procuro, mas não acho seu telefone. Sou apresentado à distância, lambendo a ponta do dedo, numa conotação sexual. Estou de pé, como se dissesse, senta aí. Eu retruco. Que vontade de quebrar tua cara, juro. O bar cheio. Nós estamos com duas gatinhas na mesa. Como se deixa disso, de repente tumulto. Achei que alguém tinha se precipitado e iniciado uma briga antes da gente. Todo o pessoal horrorizado. Haviam derrubado uma mulher numa frigideira. Sonho 20 milhões e 100 mil 800. E 6, penso em tirar carteira e comprar um carro velho. Vou numa loja de colchões e travesseiros com minha tia-avó Alice. A vendedora tem um estilo crente, com cabelão e saiona. Eu gosto. Depois, num centro comercial, estão sentados eu, minha irmã e meu tio bisavô Zezé. Ouvimos no iPod brasileirinho e minha irmã, que é mais nova, começa a cantar junto, alto. Tem um negro velho e careca que parece o dono do República, talvez fosse o próprio, que fala alto no celular, lança olhares de desavença para nós, o que nós revidamos. Ele me fala que não pode bater na minha irmã, mas me ameaça bater no rosto. Continuamos discutindo, nós ainda sentados e ele em pé. Até que ele me dá um soco no rosto, né, dá uma série de socos no meu tio bisavô que o nocauteia, e ainda bate na minha irmã. Próxima cena. Estamos no apartamento onde passei minha infância. Eu morava no 10º andar e minha avó no 4º andar. Acordo ao mesmo tempo que minha irmã, ela dolorida. Lembro que lutei com o sujeito até os dois desmaiarem. Ele tá desmaiado no chão do apartamento. Talvez tenha batido mais nele desacordado. Talvez pego o seu celular e jogo no vão entre os prédios, tentando me desfazer. Lembro também de sua carteira ser igual à minha. Com medo dele acordar, o trancamos no nosso apartamento e descemos para o 4º andar. Nisso toca a campainha e é o síndico do meu prédio atual. Imagino que o celular que defenestrei quebrou alguma janela no caminho. Acordo assustado, com brasileirinho na cabeça. Durmo mais um pouco e acordo com garota de Ipanema. E também com a expressão beat the crap of him, ou como diz Ronald Reeves, bater a merda pra fora dele. Sonho 20 milhões e 100 mil 810. Eu tinha uma bicicleta, uma moto e um carro antigo. Não sabia com qual deles ia pro Bariguai. Uma loirinha chamada Amanda fez um projeto final que consistia em uma máquina muito grande que foi instalada no estação. Esta máquina do lado direito tinha aquela espécie de jogo das moedas, onde se jogava uma e se ela empurrasse as outras, cairiam como bônus, como um jackpot. Em cima da máquina tinha uma função que não lembro, mas se a pessoa repousasse ali, teria algum benefício
Mas o mais interessante era dentro da máquina, para quem quer sacar ou está sem saco. Era uma funcionalidade para melhorar o humor, curar a depressão, ou se duas pessoas entrassem juntas, elas sairiam apaixonadas. Amanda recusou meu pedido e quis entrar com o ex-namorado. Tirei uma soneca. Depois que todos tinham usado, pedi para entrar na máquina sozinho. Foi acatado o meu pedido. Entrei. Lá dentro existia um lugar para sentar, pendurados no teto. E logo em frente, um palito de madeira, tipo espeto, o qual eu segurava. Mas o mais incrível era a máquina que produzia as ondas. Em torno uns macacos mortos, mas de alguma forma semi-vivos, com o episódio da mão do macaco dos Simpsons, ou o braço que se move eletricamente da ilha do Dr. Morel, tinha uns 8, pelo menos, formando um quadrado na vertical. E dentro, uma espécie de videocassete antigo que emitia umas ondas, as quais acendiam fogo no palito na minha mão. E essas ondas que supostamente eram para fazer bem, curar a depressão, implantar o amor, etc. E estava começando a sentir os efeitos do tratamento quando o pai da menina engenheira entrou enfurecido e quis destruir o equipamento e começou a arrancar um dos macacos da máquina. Nisso, o macaco tomou vida e com voz grave de diabo falou: oh, my good. Foi lá para fora e eram só gritos de terror. De todos. Pai e mãe da garota. Tentei me fechar pelo lado de dentro da máquina, mas a porta emperrou. Nisso, o macaco entrou novamente. Susto, pânico. Fim. Sonho, 20 milhões e 100.814. Sonhei com a praia de Leste, onde passei minha infância. Encontrei um geek lá. Ele jogava videogame valendo dinheiro. Sempre que eu perdia, tinha que dar R$4. Até que fiquei puto e não quis mais jogar. Sua mãe era bem chata, reclamava do barulho. Mas era uma coroa gostosa. Tinha umas fotos dela pelada no PC. Passei uns dias lá, mas eu tinha que ir para outra praia comprar uns ingressos. Ia ter um encontro de corais. Esse cara, o geek, pilotava um barco, ou uma barca. Próxima cena e estava nesse barco, cheio de gente. Eu tocava violão. Passou outro barqueiro, acenou. Eu parei de tocar e acenei. Tinha também uma viola portuguesa, como a que o Juca Chaves toca. Começou a tremer muito o barco. Virava violentamente para um lado, violentamente para o outro. Tive que largar o violão e me segurar firme na ponta de um estofamento. Quase que saio pela tangente. Próxima cena eu tô tipo um náufrago, navegando numa espécie de boia misturado com cadeira de praia. É só água. Há algumas praias no horizonte, todas longe. Vou boiando, navegando, até que bate um vento e começa a ir mais e mais rápido. Até que, ufa, chega uma praia, o pessoal me vê lá, náufrago chegando, mas ninguém fala nada. Chego e a primeira coisa que noto é que estou sem chinelos. Isso me incomoda. Também estou com uma mochila verde. Sem chinelos, mas contabilizo 6 isqueiros. Mas já avisto na outra quadra uma loja de artigos de praia com uns chinelos já expostos na fachada. Menos um problema. Tem uma mochilinha verde. Com minha carteira, meus cartões, meu celular, tudo o que preciso. Tento ligar meu celular para tirar foto da minha cadeira de praia de náufrago, mas ele tá bem louco. Entra no GPS sozinho. Preciso ligar para um amigo meu que mora fora do Brasil, mas ele estaria na Praia de Leste. Não consigo. A praia é bem urbanizada, tem táxi, ponto de ônibus e tudo. Descubro para onde a rodoviária fica. Pego o ônibus com 2 velhinhas. O celular de uma começa a tocar e ela reclama. Eu falo, o meu também. Tá bem louco. Fica entrando no GPS sozinho. Ela nem me dá muita bola. Queria reclamar pras paredes mesmo. A outra puxa assunto perguntando do festival de corais que vai ter. Se eu conheço alguém que vai cantar, eu falo que não. Que vou por mim mesmo sem conhecer ninguém, como sempre faço. Ela diz que gostaria tanto que a neta dela cantasse de azul. Azul, pois é a cor da França. Sonho 20 milhões e 100.905. Tento viajar no tempo com o DeLorean de volta para o futuro, mas não conseguimos pegar a velocidade necessária. Vamos parar em umas plataformas altas, algo que lembra Super Mario. Tenho medo de altura. Acabo por viajar com Spearman, Tozoide, ícones do lado B da madrugada da TV paranaense do começo da década de 2000. Vamos parar num lugar onde tem o console fliperama antigo das Tartarugas Ninja. Num dia o Tozoide compra 3 pizzas, no outro sou eu quem pago. Fico mais amigo do Tozoide, né? Ator e diretor Mauro Russo. Sonho, e o 20 milhões 110.108. Eu e mais um cara caíamos do céu no meio do mar
e cada um tinha uma pranchinha de isopor para ser levado pelas ondas até a praia. Estava num consultório para fazer a operação do ronco de novo. O médico era parecido com o meu ex-chefe. Tava no app do meu tatuador e tava preparando para chover pra caramba. Fiquei com sono e dormi no sofá enquanto deixava 2 TVs no mudo e ele tatuava no estúdio dentro de casa. Quando acabou, perguntei se já tinha assistido Além da Imaginação e me teletransportei para minha cama. Quando voltei, jogamos Ludo. Falei com o Alborguete, chamei ele de Dalborga. Ele queria informações sobre uma partícula no céu que eu estava conseguindo enxergar através de um canudo. Quando foi minha vez de dar a entrevista pelo telefone, não consegui mais ver aquele ponto. Falei que quando o filho dele estava entrando na SI, eu estava saindo. Ele me tirou para Stalker. Eu falei que ele é muito querido. O Dalborga, não o filho. Tava numa balada meio vazia, onde só tinha uma ou duas mesas grandes. Pessoas que não se conheciam tinham que sentar juntas. O microfone era aberto. Tinham torradinhas de graça para comer. Um cara com bigode e barba só na metade da cara começou a falar mal do Acústicos Valvulados. Ele subiu ao palco e deu uma canja. Fiz amigos, um deles parecia o Radoski, do trabalho. Perguntei se eram do Rio Grande. Responderam que eram de Santa Catarina e não eram músicos. O cara parecido com Radoski segurou o bigodinho de Hitler e cada um deu um soco, menos eu. Enquanto isso, na Cândido de Abreu, as pessoas se rebelavam. Arrombaram uma caminhonete. Ia ter uma luta armada entre dois grupos, todos com cacetetes. E a guarda municipal no meio, eu filmei com meu celular do alto de um prédio. Chega o Biofa com uma menina, mas não dou bola. Voltamos pro bar. Chega minha irmã e minha mãe e pedem para eu guardar as bolsas no guarda-volumes. Percebo que no meu escondi embalagens de carne de mercado, mas com carne humana. Eu havia matado alguém, pensei em me entregar, mas vi que tinha um terreno baldio ao lado. Só precisava limpar minhas digitais num tanque. Acordo assustado. Acho que preciso parar de assistir Supernatural antes de dormir. Sonho 20.120.500 e 26 era carnaval e se passava na minha antiga casa na praia. Com muita gente em volta e minha paixão platônica, que era minha ex, nos colocaram para dormir lado a lado, mas não rolava nada. Na segunda noite, nos colocaram em colchões separados, só ficávamos de mãos dadas e abraçados na ocasiões com os outros, e eu queria que aquele momento durasse para sempre. Eu matei com uma pau caseiro que tinha dado em cima dela, enterrei ele numa cova muito rasa, no canto de um parquinho. Na primeira chuva, apareceria o corpo, enterrei também uma marmita. Todos desconfiavam de mim, mas somente com uma perícia e iam descobrir. E ainda assim eu duvidava da competência da polícia. Somente meu pai sabia, e ele me acobertou. Pesei as consequências de confessar para o resto da minha família. Meu pai tentou contar para minha mãe em inglês, mas ela riu do inglês dele e não entendeu. Melhor assim. No terceiro dia, teve um grande baile, todos vestidos a caráter. Tinham meninas vestidas de bailarinas. E eu fumava um baseado sentado, de terno, emburrado. Ela chegou de branco, era minha chance novamente. Não queria deixar lá sozinha naquele salão, mas me ausentei para tomar banho. Fui ao quarto de casal, onde ficavam as malas de viagem, para pegar o material de higiene. E talvez trancar o quarto, pois havia muita gente farreando pela casa. Chegou alguém, olhei para minha mão esquerda. A letra M, que forma na mão, estava branca. Sonho, 20.120.124. No começo dos sonhos, eu estava fumando cocaína, o que logicamente não existe. No final da noite eu estava numa viagem, de trem, ônibus ou avião, não sei. Mas uma gangue de maloqueiros sequestraram nosso meio de viagem. Fingi que dormia. Minha mãe apareceu do meu lado, segurou minha mão. Essa é a nossa última viagem juntos, não é? Sonho. 20.130.526. Eu era o Roger do American Dad. Tava andando de bicicleta quando vi outra Etzinha. Quanto tempo? Corta a cena. Eu tinha me relacionado com ela e agora estava devendo pro cafetão. Corta a cena novamente. Me prostituí e nem vi devido ao time-lapse. Quitada a dívida, eu já era eu mesmo e estava atrasado pro trabalho. Entrava às 14 e já eram mais de 15. A baia era na rua, na Licimaco, com a Matheus Leme, onde é uma concessionária. O chefe não estava, tinha trabalho para fazer, mas tinha uns quadrinhos para ler. Parou uma van com a porta de trás aberta
e fiquei tentando ver o que tinha dentro. Depois que vi, era um casal gay, o qual um veio buscar seu cônjuge. Voltei à minha leitura, era final de sexta-feira. Agora já estava no prédio novo da C. Atravessei a rua e onde a farmácia era uma pizzaria. Pedi uma coca grande e enquanto isso o Roger estava lá. Falou que tinha uma garota, ela estava estudando e namorando. E ele fazia uns trejeitos, massageando seus seios de cartoon, arremedando ela. Voltei ao trabalho, que dessa vez era na sacada do meu apartamento, na 7 de setembro, e tinha umas bananas já apodrecendo. Perguntei pro Radoski se eram dele. Ele negou e falei, tô morrendo de fome. Aí ele, mas como é que você vai comer se não sabe de quem é? Realmente. Já era sexta-noite e aquelas bananas iriam apodrecer o final de semana inteiro. Acabei não comendo. Matei os 2 litros de coca. Uma ferida daquelas tipo assadura no canto da boca me incomodava. Na revista que eu estava lendo, havia um ensaio fotográfico sobre a morte. O ensaio era feito com manequins, desses de laboratório de anatomia que aparecem os músculos. Tinham sentado e com a cabeça deitada em uma mesa, olhando para o lado, onde jazia um outro manequim menor, simbolizando a mortalidade infantil. Tinha um outro cidadão vivo dentro de um caixão, ilustrando a matéria. Tenho câncer e vou reescrever a Bíblia. Ele queria reescrever, lá antes de morrer, substituindo as partes que falam em castigo e ódio por frases otimistas. Acordei às 6 da manhã, matei o resto de uma Fanta e notei que a ferida na boca era só no sonho. Na cabeça, aquela música dos Racionais que diz era o quadro do terror. E eu que fui o autor, e um pouco deprimido com nossa falibilidade humana perante a morte. Como quem pensa, para que ler, se o fim é certo? O fim é certo, e ler constrói um caráter. Mas nesse meio tempo, um dos sentidos da vida é amar. Por mais clichê e piegas que isso soe. E eu que sempre preguei que o sentido da vida é o individualismo em contraponto ao altruísmo. Estou aprendendo. Vou salvar o arquivo e no computador o último sonho é de exatamente um ano atrás. Dia 26 de maio. Sonho 20.150.509. Recebi uma carta sendo convocado para seguir um plano como FIES. Fiquei bravo. Pensei, já sou formado e já estou empregado. Por que me mandaram isso? Rajorei com canetinha preta 2 etiquetas com informações, dados e códigos de barra que vinham junto. Semanas ou meses depois, achei esse documento, fiquei curioso e fui atrás para ver o que era. Várias pessoas me explicavam o que isso era e eu não entendia lufas. Parecia que falavam outra língua, um lero-lero generator. Eu achava que esse programa era uma espécie de intercâmbio e eu não queria participar. Por que tinham me mandado isso? Era obrigatório? Não quero. E as pessoas se irritavam porque eu não entendia. Uma das pessoas que tentou me explicar foi o pai do Fábio. E ele também se irritou porque eu não entendia. Também liguei lá no FIES e disseram que acabou o programa. Mas eu insisti em que me explicassem o que era aquilo, o que tinha sido esse programa. Eu não entendia. Liguei várias vezes, tentava mudar a voz. Até que a moça do telefone se emputeceu de vez, pensando que era trote. Fui na sede do FIES tirar satisfação. O porteiro já me olha estranho e diz que eu tô queimado lá, que se eu entrasse os caras iam me pegar. Dou meia volta, tô voltando para onde meus camaradas estão. Passa por mim uns 4 maloqueirinhos pré-adolescentes e um deles começa a querer trombar comigo, me encher o saco, tentar me bater, vai me dar um chute e eu pego o pé dele e começo a girar Lu no ar. Penso, onde eu vou jogar ele para não machucar tanto? Aí quando ele tá no ar, sinto um remorso e falo, não vou te jogar, vou só te colocar no chão. Só que nisso, um deles que estava de bicicleta mais novo ainda, uma criança coloca uma arma na minha cara e eu me cago todo. Falo, eu já ia colocar ele no chão, não ia jogar e o que estava sendo rodado me defende. Sim, é isso aí, ele não ia fazer nada comigo, ele ia me colocar no chão. O que estava com a arma não acredita e fala, e ele se importa com você, ele nem te conhece. E o que estava girando no ar não conhece, mas ele gosta de mim. E quem gosta se importa. Aproveita a distração e vou andando mais rápido até encontrar meus amigos. Meus amigos eram o André, o Natal e o Cooper. Conto para eles que eu quase morri. E conto os diálogos em detalhes. Eles ouvem a história com interesse e depois contam que estavam armando um esquema de tráfico de remédios. Eu nem participava, só acompanhava. Colocavam o remédio em um lugar, o dinheiro em outro, aí vinham os malacos e compravam, saíam fora. Até que o André levantou R, 6 mil em um dia só. Eu nem queria parte do dinheiro.
Só queria experimentar uma das cápsulas. Nisso passa o Bruno Uren e o Natal fala que ele cantava com Rodolfo Arantes dos Raimundos. E eu falei, estudei com esse cara. O André passa falando todo feliz pela gente dizendo que ia pra Disney. Que uma amiga da Laís, que ele tinha conhecido pouco tempo antes, chamou ele pra ir. Corre e atravessa a rua felizão e quase é atropelado. E eu penso, putz, quase que ele não vai pra Disney. Sonho 20 milhões 180, 1.304. Fomos a um parque, o Rodrigo e eu. Eu de bike elétrica, carregando a bicicleta dele. Na pista. Ele me mandou um e-mail com cópia para um grupo do exército, falando que tinha quebrado o recorde deles de velocidade na pista. Eu perguntei quem eram e ele contou que eles o ajudavam a se hidratar depois dos treinos. Falei que odiava esses alfacinhas e que não devia nada para eles e também nem esperava nada em troca. Ao ir embora, minha bike ficou no suporte traseiro e a dele, no suporte lateral do carro. Ao quase dar a partida, encontramos o Dylan, que foi dirigindo um trecho. Perguntei para ele onde estava morando. Ele falou que em uma cidade da região metropolitana. Falei, pensei que fosse mais longe. E ele respondeu, não, eu não me vacinei contra a febre amarela. Fizemos uma parada em um bar. Comemos carne e bebemos cerveja. Passou um gordão que eu achei que só eu conhecia. O Dylan o cumprimentou, eu fingi que não vi, o Rodrigo deixou passar e quando o cara tava de costas, mostrou o dedo do meio e falou pra nós, esse cara é um viadão. Revelou um monte de segredos de estado pra um cara. Depois que saímos era a vez do Rodrigo dirigir. Ele já tava bêbado e meio puto com alguma coisa. Foi dirigindo perigosamente, pegando contramão, outros motoristas também dirigiam na contramão. Como num GTA, eu já vendo que ia dar merda, coloquei o cinto no banco de trás. Falei, Berenice, se segura que vamos bater. Até que batemos o carro meio de lado, meio na traseira onde estava a minha bike. Me preocupei com a bicicleta. Parece que tinha perdido o guidão, mas era só impressão. Só o espelho foi pra cucuia. O Dylan pegou a direção e fez tanta merda quanto. Raspou a lateral do carro em um edifício. Rampamos e entramos pelos fundos de uma igreja, matando muita gente. O carro continuou em alta velocidade. De repente o motorista, que era o Dylan, sumiu, evaneceu-se. Só ficou o Rodrigo no banco do passageiro e eu atrás. O carro começou a voltar em alta velocidade de marcha ré, também fazendo muito estrago. Flash! Estávamos na mansão de uma loira alta, tipo modelo e de seios lindos, ou na casa de alguém. Eu havia composto uma música, gravado em um Walkman, precisava só transcrever para o papel. Mas não tinha mais caderno e nem papel em branco. Estava tocando uma música francesa ao fundo, os pais da loira telefonaram para seu celular e ela mentiu que estava em Paris. Depois disso, só lembro de estar conferindo minha bicicleta no suporte do carro. Tinha só esvaziado o pneu traseiro. E um monte de cacos de vidro no chão, e eu pensando, como é que eu vou limpar isso? Depois disso, nada lembro. Na mesma noite, meio dormindo, meio acordado, senti alguém cobrir uma parte de mim que estava descoberta e um peso como se alguém sentasse ao meu lado na cama. E ouvi claramente uma voz jovem, masculina, mas amigável, dizendo, não tenha medo. Como sou cético, pensei em paralisia do sono. Em todo caso, perguntei em voz alta, o que você quer? Não obtive resposta. Voltei a dormir. Sonho. Eram 4 histórias separadas. A primeira era um passeio por uma chapada, mas tudo tinha ficado alagado, ou era um rio, e tínhamos que flutuar em umas pranchas precárias por vielas estreitas, chegando num povoado muito pobre. Mas onde tinha Wi-Fi? Estava com meu netbook. Somos acolhidos por 2 casais. Um casal, o homem era cego. Outro casal, o homem era paralítico. As mulheres nos fizeram comida. Ganhei um pote com giletes de alguém. O que leva à segunda história. Era uma espécie de seriado que eu estava dentro. Já carregava meu pote de giletes. Estávamos num casebre e fomos surpreendidos por um cara que apontou uma arma para nós. Fomos amarrados e ele atirou no cara que estava do meu lado. Apontou a arma para mim. Mas eu sabia que eu não ia morrer porque havia visto que teriam mais episódios da série para frente. Alguém nos salva, atira no cara. Próxima coisa que me lembro é uma espiã francesa muito gostosa, loira, siliconada, de vestido preto decotado, amarrada com as mãos para trás e detida, deitada no chão. Talvez tenha sido ela quem nos salvou. Ainda penso em aproveitar que está indefesa e dar uma cutucada em seu silicone, mas ela não ia gostar nem um pouco. E também não o fiz por não estar no script. As outras 2 histórias, infelizmente, não lembro. Sonho de hoje. Sonhei que Grindhouse era uma casa tomada por adolescentes junkie, onde a pederastia
e a pedofilia eram liberados, com direito a jogos sexuais e tudo, e também era um filme. Só que a casa ficava em frente a uma Assembleia de Deus. Um dia, a garotada resolve brincar na lama entre a casa e a igreja. Uma freira é acertada com alguma coisa, os crentes se injuriam e começam a jogar flechas explosivas no jardim da casa, metralham as janelas. Foi um corre-corre, um Deus nos acuda, vira uma cena de guerra. Eu estava lá, a casa era grande. Todos se refugiam nos cômodos mais distantes. No final, agentes sociais alegam que há poucas roupas disponíveis e vão retirando o uso. Grinders, o qual inclusive preciso assistir antes de ver Death Proof no cinema. Fiquei sabendo que no filme tem uma mulher com uma metralhadora no lugar da perna, mas aposto que a minha versão é muito mais interessante. Subversão. Gosto de subverter os filmes que assisto sozinho em casa. Velocidade, fast forwards e trilhas sonoras, inappropriate soundtracks. Supernatural. UFO, UFO, UFO. What? Closing encounter. What kind? First, second? They're after me. Third kind already. Better run, man. I think the fourth kind is the butt thing. Empathy, Sam. Empathy. Tacanhês e mesquinhas. Fotos em família são recordações de quem se ama, são para serem mostradas aos amigos, às pessoas que gostamos, não é? Para a maioria das pessoas é assim. Fotografam seus filhos, cônjuges, pais, irmãos, parentes, amigos, aniversários. E postam só numa família idioticamente disfuncional. Uma mera foto significa exatamente o oposto nas cabecinhas medíocres. E é motivo para briga. E o problema não é só o narcisismo, a baixa autoestima, o analfabetismo digital e a paranoia digital. É muita mesquinhez querer banir uma foto porque se acha gorda. E é muita tacanhez achar que por causa de uma mera foto vai ter sua privacidade quebrada e por isso vai ser sequestrada. A lente não mente. As pessoas são o que são imperfeitas. Mas a pior imperfeição é a de caráter. Tela branca, todo escritor tem medo da tela branca. Uma agonia, uma fobia, uma euforia. Queremos parar de pensar. A preguiça já vem e ficam para trás os problemas. Tenho dito, ninguém respeita mais nada. Está tudo uma balbúrdia. O mundo de cabeça para baixo. E quando falo das minhas teorias, bater nos amigos como forma de exaltação do machismo, do poder do pênis. É o reflexo da ignorância. Como futebol, como religião, tudo está errado. Os políticos, né, a polícia, os costumes, os cidadãos de bons costumes, é tudo uma grande hipocrisia. Ter um diploma de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, para ter que ralar nesse mundo de discórdias. Legalizem o livre pensamento, fechem as baladas, que fechem os bares de subúrbio, os furabuchos, que deem nó nas trompas das pobres que não fecham as pernas. Texto transcrito de uma exposição sobre a Copa no TUC, Teatro Universitário de Curitiba. Naquela galeria subterrânea no Largo da Ordem está tendo uma exposição sobre a Copa do Mundo, criada pelo Clube do Botão, que são artistas curitibanos. Enquanto seus colegas fizeram maquetes e coisas bonitinhas, o tal do Ki criou um saco de vômito para aguentar mais uma Copa do Mundo e escreveu uma espécie de manifesto dizendo umas grandes e dolorosas verdades, as quais transcrevo aqui. Vale lembrar que tudo isso antes da desclassificação verde, amarela, azul e branca. Segue. Saco de vômito.